Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira, sou vice-presidente da BRH Mato Grosso. Estamos aqui com mais um episódio do Conecta RH Cast, que é o podcast da BRH Mato Grosso. E no episódio de hoje estou aqui com o João Palmeira, especialista em gestão de pessoas. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é como provocar mudanças de comportamento que sejam reais, sustentáveis, né, ao longo do tempo aí. E para essa conversa, eu trago aqui essa pessoa, né, de longa data aí, que entende muito bem desse tema, um tema que é extremamente importante aí para todo profissional de RH, para líderes também. Então, João, fica à vontade para se apresentar, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Não é? Eu trabalho com gestão de pessoas já há 4 décadas. Você não tinha nem nascido, né? Já faz esse Provavelmente. tempo. Pois é, nessas 4 décadas muita coisa tem mudado. Não é? E a gente tem visto a importância de nós acompanharmos essas mudanças. Eu acho que o maior desafio que a gente olha, não é, quando pensa, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal, é se a gente consegue mudar na velocidade das mudanças do dia a dia, mas ser constante naquilo que é importante para nós, para os nossos diferentes papéis. Lá na empresa, lá em casa. Esse talvez seja o maior desafio. É ser, eu diria, fiel àquilo que você valoriza, àquilo que você acredita, fazer escolhas baseadas em princípios, mesmo quando as coisas no entorno não estão a favor. Mesmo quando as mudanças acontecem, às vezes mudanças bruscas, que a gente não está esperando e que nos forçam a tomar uma posição. É aí que as coisas se tornam difíceis. Exatamente. João, para a gente começar aqui, né, fez uma introdução aí que basicamente pode até responder talvez a minha pergunta aqui, mas é uma pergunta já de cara um pouco expansiva. Quando a gente fala de comportamento humano ou gestão do comportamental, seja dentro da empresa, seja no parâmetro ali ou no papel, né, mais pessoal, do que a gente está falando propriamente? Como que isso se engaja ali para a gente no dia a dia conseguir administrar um comportamento de forma sustentável? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todo dia você encontra a mesma pessoa. E talvez você pudesse fazer uma pergunta. Hoje, eu consigo ser melhor que ontem? Bem profundo. Porque diz que quando você vai em um rio, não é? Porque a água passa, ele nunca é o mesmo. O tempo passa, você nunca é o mesmo. As experiências vão sendo somadas e você vai se tornando melhor. Para quem está nos ouvindo, para você, eu convido a refletir. Para pensar nos últimos 5 anos. Ou como colaborador, ou como líder, você não é melhor hoje do que foi há 5 anos atrás? Então, todo mundo muda, nós mudamos. Fisicamente, tem aquelas micromudanças que você não consegue perceber olhando para o espelho todo santo dia, mas elas acontecem. E a gente percebe que a mudança aconteceu, sabe quando? Quando você encontra alguém que não viu há muito tempo. Já aconteceu contigo de encontrar um colega de trabalho ou um colega de escola que você não via há muitos anos? Já, Já? já. E talvez quando você viu essa pessoa, ao olhar para ela, você não pensou, nossa, tá acabada? Não? Pensei, Pois não é. Aí falei. você vê que o tempo passou. Você sabe qual é o grande problema? É que ela pensa a mesma coisa da gente. A mudança, ela acontece em diferentes níveis. No físico, no emocional, no intelectual, dentro das relações sociais. Então, mudanças fazem parte da nossa realidade. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra sobre gestão da mudança. E eu fui fazer uma pesquisa. Olhando para tudo aquilo que eu li, eu fiquei pensando, nossa, é nítido que as pessoas, sabe, precisam mudar, mas elas não querem. Porque mudar faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, daquilo que a gente acha que controla. E veja, você controla uma parte, mas é só uma parte. Muito daquilo que acontece na sua vida está fora do seu controle. Então, se as mudanças acontecem, a gente tem que tomar uma decisão. Olhando para o espelho todo santo dia, você tem que decidir se é melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que hoje. E aí, talvez com essa decisão, você vai fazer uns ajustes de mudança. Seja na sua forma de olhar o outro, seja na sua forma de conduzir o outro, seja na sua forma de fazer escolhas, tanto para a sua vida profissional, nos diferentes papéis que a gente tem, ou na vida pessoal, também nos diferentes papéis. Quando a gente toma consciência de que a mudança faz parte da nossa realidade, fica mais fácil lidar com ela. Exatamente. Além de ser
complexo, é um pouco profundo também quando a gente fala aí de comportamento humano, né? Dentro lá da realidade de muitos RHs, né, de muitos líderes também, que a gente em outros episódios já falamos sobre gerações, já falamos sobre essa discrepância de comportamento que a gente percebe ali no dia a dia, né, justamente por lidar com vários perfis. Como que o RH pode, né, ou o líder também, administrar esses comportamentos de forma ali que seja sustentável, né, principalmente quando a gente precisa fazer mudança de comportamento, né? Como que o líder pode agir nesse momento ali para poder orientar um comportamento, né, que não está de acordo ali com a cultura da empresa, por exemplo. O que que você traria aí de práticas, né, para a gente ter mudança de comportamento que não seja pontual, que seja sustentável ali e que estimule também as pessoas a buscar esse desenvolvimento e entender a importância, né, dessa profundidade aí do conhecimento em relação à mudança de comportamento. Eu acho que qualquer um de nós, dentro do RH ou fora dele, precisa entender que ninguém muda ninguém. Esse é o primeiro grande Uhum, ponto. Eu mudo se eu uhum, quiser. E uhum. esse fator motivador, ele é intrínseco, eu tenho que ter um motivo para mudar. Para pensar. O que é que fez você fazer mudanças na sua vida? Olha, geralmente é o contexto ou o ambiente que eu estou vivendo, né? Ou, por exemplo, quando chega final do ano, a gente sempre faz aquele exame do ano, né? Agora a gente está no começo do ano, então a gente entende, ó, quem eu era no ano passado, nesse mesmo período, né? O que que eu passei ao longo do ano, né? Quem que eu tô hoje, quais comportamentos que foram embora, quais que eu tô precisando rever, ou daqui para frente eu entender que eu preciso mudar. Então, eu acho que já começa por aí, né? Então, um ponto importante que você chama atenção e eu convido todo mundo a pensar é que a gente vive ciclos. Você acabou de Uhum, escrever um ciclo. Um ano é um ciclo. Ele tem uhum, começo, tem meio e tem fim. No final de cada ciclo, a gente para e faz um questionamento. Às vezes o ciclo anterior, ele ajudou a gente a perceber que o ciclo posterior precisa de algum ajuste. Quando a gente fala de querer mudar o outro, é muito difícil, porque às vezes o outro simplesmente não quer. Então, a palavra-chave aqui é respeito. Alguns anos atrás eu estava lendo um livro e o poeta dizia assim: gente é diferente. É só a gente parar para pensar na realidade mais próxima que a gente tem, que são irmãos ou filhos. Tá? Você é filho único? não. Não. Então você tem um irmão ou irmã, Tenho mais dois irmãos, mais irmão dois ou irmã. irmãos. Mesmo pai, mesma mãe, Uhum, mesmo teto, mesma alimentação, mesmo cuidado. São iguais? não. Não. Então em Totalmente casa, diferente. que você tem a consciência. Como é que é chamado isso? Quando você fala do mesmo sangue, não é? Consanguíneo. Consanguíneo, isso aí. Uhum, Você tem o mesmo sangue, mas você tem mundos totalmente diferentes. Imagina dentro da uhum, empresa, em que as pessoas têm histórias peculiares, muito diferentes de você, algumas de grande sofrimento. Então, quando a gente olha para o outro, em vez de tentar querer mudar o outro, talvez a gente possa pensar em contribuir para transformá-lo. uhum, Quando eu tento mudar, é impositivo. Quando eu tento contribuir, é uma oferta. Na verdade, é uma dádiva que eu posso dar, caso você queira e permita. E para você oferecer algo e para essa outra pessoa aceitar, precisa haver nesse relacionamento uma variável chamada confiança. Eu preciso acreditar em você e acreditar que o que você está querendo que eu faça, ou que talvez eu tenha que mudar em termos de comportamento, é porque é bom para mim. uhum, Então, os nossos ouvintes aqui são convidados a pensar. Pensa nos relacionamentos que você tem, que são relacionamentos em que você tem um alto nível de confiança. O que é que está presente lá? Por que você confia nessa pessoa? E quando você confia nessa pessoa, qual é o seu comportamento diante dela? Você ouve. Você pondera quando ela fala, mesmo quando é alguma coisa que você não gosta. No trabalho, a gente não está ali para educar as pessoas. Elas, em tese, já vêm educadas. A gente está ali para contribuir no desenvolvimento profissional. Essa contribuição, essa transformação, ela acontece quando, primeiro, eu crio uma ponte entre mim e o outro. E essa ponte, que é a confiança, ela sugere que o meu comportamento seja transparente, que eu tenha respeito pela sua opinião, ainda que ela seja divergente, em que eu vou procurar deixar todas as cartas na mesa em uma agenda que não seja oculta, que não deixe fios soltos. Então, eu construo uma relação de confiança, e quando eu construo uma relação de confiança, eu posso, se eu tiver o respeito, falar de qualquer tema.
ainda que ele seja um tema sensível, ainda que ele seja um tema polêmico, ainda que seja um comportamento contraproducente que aquele membro ou aquele colaborador tenha, que ele precise mudar. Aí a transformação acontece, porque já existe a ponte. A pessoa já sente que eu quero melhor. Então eu posso contribuir, muitas vezes falando desse assunto, desse tema, daquele comportamento, de maneira que a pessoa compreenda que eu estou ali querendo ajudar. Aí a gente consegue contribuir na vida do outro. E talvez o outro esteja aberto para aceitar. Entendi. Começa por aí. Vai muito da sensibilidade, então, né? De saber ouvir, saber escutar, principalmente por conta da confiança, né? Pra gente, nem sempre lá no dia a dia, né? Hoje, com as várias demandas que a gente tem. Um RH que pode estar sobrecarregado, um líder que pode estar sobrecarregado, às vezes não consegue ter um tempo ali para sentar com o liderado, fazer um feedback bem estruturado. Então, isso também pode atrapalhar ali na construção tanto dessa confiança, quanto também de entender ou mapear realmente qual comportamento que aquele colaborador está precisando melhorar, né, dentro daquele contexto organizacional, tanto do papel dele dentro da empresa, né, quanto também da cultura que ele está sendo orientado a exercer lá no dia a dia, que também é algo que eu gostaria que você explicasse, né? Nós já temos algum podcast ali que fala sobre cultura organizacional, mas até que ponto que a cultura da empresa ela pode travar ou pode talvez acelerar ali uma mudança de comportamento? Ela trava quando a teoria e a prática estão totalmente desconectadas. Entra em dissonância. Quando as pessoas dizem, não, a gente acredita em você, mas todo comportamento é de desconfiança, por exemplo. Então, o nosso desafio como gestores ou como pares, não é conseguir identificar que a mudança ela acontece de dentro para fora. E a primeira mudança deve acontecer na gente. Então, você falou sobre a comunicação, de ouvir, né? Eu diria que a gente precisa aprender, sabe fazer o quê? Ler. Eu preciso aprender a ler o outro. E eu só consigo ler quando eu presto atenção. Muitas pessoas são extremamente transparentes. No rosto, elas mostram aprovação e desaprovação, às vezes até sem querer, quando o assunto vem ao encontro, não é? Ou contra os valores que ela tem. Então, ela mostra isso. Você, por exemplo, você é uma pessoa que mostra na fisionomia quando você concorda ou discorda? Geralmente, sim. Muitas pessoas nem percebem, mas elas fazem isso. Então, é fácil a gente julgar, é fácil a gente transparecer que já tem uma opinião, mas é difícil a gente ouvir de verdade. Para ouvir de verdade, talvez uma das coisas legais é aprenda a ler o outro, aprenda a olhar para o comportamento. Tem uma série de ferramentas que podem ajudar. PI, MBTI, DISC, que ajudam você, primeiro, não é, a ter uma leitura muito clara de quem é o outro. Quando o RH aplica, não é, para poder identificar qual é ou quais são ali os comportamentos que aquela pessoa provavelmente está tendo naquele momento, pode ajudar. Isso é suficiente? Não, porque isso é uma parte. Você falou sobre o desafio de eu investir um tempo para sentar com alguém, porque a gente tem uma vida muito corrida. Mas dentro da nossa área de atuação, dentro do nosso planejamento, você como RH ou como líder, precisa entender que quando você senta com um colaborador, você está investindo. Você que é uma pessoa experiente dentro do RH, para pensar, nas equipes com quem você trabalhou, as pessoas são iguais? Não. Não. Então, eu posso tratar todo mundo igual? Também não. Não. Há uma máxima na gestão que diz que se eu trato todo mundo igual, eu posso correr um risco. Então, a máxima diz assim, você quer resultados iguais, trate as pessoas de forma diferente. Porque se tratar as pessoas iguais, são os resultados é que vão ser diferentes. E para tratar a pessoa diferente, significa que eu a conheço. Eu sei quais são os pontos fortes dela, onde estão os pontos fracos, onde eu posso ajudar. E aí, como as pessoas são diferentes, por exemplo, dentro de uma equipe, tem gente que eu vou ser mais direto, tem pessoas que eu vou ter que dar todo um cenário para que ela possa compreender. Tem pessoas que eu vou acompanhar semanalmente, outras quinzenalmente, outras talvez bimestralmente. Então, quando eu consigo ler o comportamento do outro e entender como essa pessoa ela se comporta diante da pressão que a gente vive o tempo inteiro, das metas que tem que entregar, do redemoinho que a gente vive no dia a dia da gestão, fica mais fácil eu acessar o outro. O interessante disso, sabe o que é? No processo de comunicação, a gente precisa entrar num solo sagrado. Sabe como é que chama? Coração. E sabe por que, que o coração é solo sagrado? Porque ali você guarda o que há de mais precioso. A confiança é um bem precioso.
Sabe qual é o grande problema do coração? Hum, É que ele tem uma fechadura. A confiança é a chave, uhum. mas a fechadura fica pelo lado de dentro. Nem todo mundo está disposto, né, E a para se entrar, abrir. só entra no meu coração que eu deixo. Uhum. Então a grande questão, talvez para quem está ouvindo, é hoje no seu papel de líder, de gestor, não é, de participante de uma equipe. Como é que você constrói uma relação de confiança em meio à mudança? Quando a pessoa precisa mudar um comportamento contraproducente. Quando existe, por exemplo, uma situação em que duas empresas se fundem e aí a gente está discutindo quem é que fica e quem é que sai. Quando o nível de pressão é alta, quando o nível de incerteza é alta, quando o nível de estresse é alto. Como é que você lida? Porque lidar em céu de brigadeiro é fácil. Vai lidar Exatamente. no momento de pressão com dificuldade. É aí que mora o perigo. E uma das bases que a gente tem quando a gente fala em cultura organizacional, um dos pilares, aliás, é realmente esse, né? A importância da gente ter uma cultura bem desenhada, né? Bem letrada também em relação às pessoas, justamente por conta disso. Cada um entendendo ali o seu papel. Para o líder, em relação à administração desses comportamentos, né, igual você falou, a gente tem ali a liderança situacional. Então, existem vários modelos de liderança, né? Qual que é o melhor para eu aplicar, né, para o meu liderado? Vão ter vários. Uma hora você vai ter que ser autocrático, outra hora democrático, né? Outra hora você vai estar ali precisando delegar para ele, outra hora orientando. Então, além de toda essa estrutura que já é da liderança, a gente tem a estrutura comportamental, né? Nós trabalhamos bastante dentro do RH, a maioria dos RHs utilizam muito ferramentas de mapeamento comportamental, então é importante que isso não fique só lá, né, na gaveta, né? Você entregou lá o mapeamento para a pessoa, fez uma devolutiva, então aquilo precisa ter uma sequência, né, para ter uma perpetuidade ali de desenvolvimento, principalmente, né? Tem que sempre estar em evidência. Já tem 10 anos que eu atuo como RH, então tem algumas ações que eu gosto de fazer, que é pegar o mapeamento do ano anterior com o de agora, né? De um ano para o outro, para a gente entender ali qual evolução que a gente teve em relação ao comportamento, o que que precisa mudar, o que que mudou de cenário também nesse contexto, tanto da empresa quanto da vida pessoal, que a maioria das ferramentas trazem ali, não tem uma separação, né? Vida pessoal e profissional, é tudo junto de informação que ela vai trazer. Então, isso é importante de ser feito ali, né, dentro das equipes, né, o líder também ter ideia do quanto isso tem de impacto lá para o resultado dele, né, porque vai ser uma engrenagem em relação ao modelo de liderança que ele vai aplicar, né, comunicando também com esse perfil comportamental que, na verdade, é individual, né, a gente tem que liderar a equipe, mas aqui a gente está falando também da individualidade de cada um para todo mundo olhar para o mesmo rumo, né, com comportamentos diferentes, mas olhando para o mesmo rumo e tendo o mesmo resultado ali. Então a gente, mais uma vez, né, entra lá dentro da complexidade da mudança de comportamento. Sabe o que eu acho que você deveria colocar nesses itens? O ambiente. Uhum. O ambiente ele influencia a cultura, ele influencia o comportamento. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem uma preocupação grande, porque o nível de pressão é alto, as mudanças acontecem numa velocidade absurda, né? A IA está aí para mostrar. E aí nós somos convidados a pensar, o ambiente que nós estamos é um ambiente equilibrado? Você vive muito tempo da sua vida adulta no trabalho, mais tempo do que com as pessoas que você ama. Então, quando você olha para o ambiente, você como líder, consegue fazer com que seja um ambiente seguro em que as pessoas possam discordar, elas possam falar o que elas pensam, elas possam dizer não concordo, sem serem rotuladas, sem se sentirem marcadas. Então, se você olha para a cultura, talvez você tenha que olhar para o comportamento, como você bem colocou, para o nível de comunicação que existe entre a equipe e as áreas, a equipe e a liderança, mas como é que esse ambiente ele faz ou ele traz a possibilidade da pessoa querer voltar toda segunda-feira. Então, quando você olha para isso, talvez você possa fazer os ajustes necessários para criar a confiança e para as pessoas dizerem assim: eu trabalho em um local que eu me sinto bem. Para mim, ir para o trabalho não é um peso. É a extensão de algo que realmente faz sentido para mim. Então, quando a gente ajuda as pessoas a encontrarem sentido, quando a gente consegue alinhar aquilo que elas realmente valorizam com a organização, fica mais fácil conseguir resultado. Mudar a cultura não é fácil, mas transformar, talvez, contribuir
para que muitas vezes as pessoas possam passar por momentos de dificuldade, de estresse e de pressão, esse é o nosso grande desafio. E tem um detalhe, né? Tem empresas em que muitas vezes a cultura é perniciosa. E aí você é o colchão que recebe a pancada e tem que filtrar. Às vezes você tem que blindar a sua equipe para que eles possam ali resistir àquele momento. Porque se eles tomarem a pancada que você tomou, eles espanam. Então, é um desafio constante? É. Mudança de cultura é fácil? Não. Mas é a sua habilidade em lidar com o outro é que vai fazer com que o ambiente seja mais leve, que o outro queira estar, que ele não adoeça, e que ele possa encontrar valor e alinhar aquilo que importa para o negócio e o que importa para ele. Entendi. Outra perspectiva também que, na verdade, é um desafio em relação ao comportamento é mudança de mentalidade, né? Porque se a pessoa não está disposta a mudar, né? Principalmente se você pega uma empresa onde tem líderes que trabalham lá há 15, 20 anos, né? Sempre executaram o mesmo processo daquela mesma forma. Além dos processos, a mudança de comportamento também, porque a gente entende que a empresa foi evoluindo, então comportamentos ou valores que a gente tem hoje já não sustenta mais o amanhã, né? Sustentou até aqui, mas agora a gente precisa mudar. Então isso também está bem atrelado a comportamento. Você Algumas empresas acha têm dinossauros, né? exatamente? Você acha que como que tanto para o líder quanto para o RH também, como é que a gente começa a fazer esse movimento de mudança de mentalidade ali nas pessoas? Eu acho que a gente tem que olhar para o espelho e dizer assim, a minha mentalidade qual é? Você falou sobre estilos de liderança. A gente pode dizer, tem o autoritário e coercitivo, o autoritário e benevolente, o participativo, o consultivo, entre muitos que a gente pode citar. A grande questão é, todo mundo aqui tem um estilo, você tem um, eu tenho outro. Mas você falou uma Exatamente. coisa importante, né? Na liderança situacional, a questão é a seguinte, quando eu abro a minha bolsa, que ferramentas eu tenho para lidar com os diferentes e as diferenças? Eu estou preparado? Uhum. Porque essa autoanálise me ajuda a perceber se eu tenho as habilidades. E se eu não tiver, tem que buscar. Ou pedir ajuda. Trazer alguém que possa contribuir. Uma vez feito isso, talvez com uma boa análise, seja através das ferramentas, de um bom feedback, de um acordo de desempenho ganha-ganha, olhando para o papel, olhando para o objetivo e dizendo o que é expectativa, talvez aqui a gente consiga transformar, ou na verdade, criar um plano de desenvolvimento com cada pessoa. E aí contribuir para a vida dela e para a mudança. Consequência que o resultado melhora. Entendi. Continua complexo. Não é Mas, fácil, não. assim, né, são coisas que, ou orientações ali que no dia a dia a gente vai construindo, né? O importante é realmente olhar para dentro e entender quais competências que eu tenho hoje, com as competências que eu tenho hoje, né? Se a gente vai conseguir, fazer esse movimento. Para a gente caminhar aqui para o final, eu gostaria de saber em relação ao verdadeiro papel ali do RH, né? Como que o RH pode orientar líderes, ou também planejar, né, programas de treinamento dentro da empresa para que realmente possa conectar estratégia, cultura, mudança de comportamento, né, para poder garantir a perpetuidade dos negócios. Estratégia é o que eu digo que eu vou fazer. O desafio é fazer o que eu disse. Isso chama execução. Para você executar de forma geral, olhando para o negócio, existem talvez 4 passos essenciais. Primeiro, defina o que é mais importante. Segundo, Uhum. faça medidas de direção. Você tem que ter indicadores para identificar o seguinte: o meu planejamento, estou perto ou longe. Você tem que ter um X e um Y para chegar. Sai de X, estou indo em direção a Y. Há um conceito de gestão que diz que não dá para medir, não dá para melhorar. Terceiro, é deixar isso tão claro na comunicação, seja através de placares, seja através de feedback, feed forward, dos acordos de desempenho ganha-ganha, que não deixe dúvida, que na conversa com a equipe ou com o indivíduo, quando ele sair por aquela porta, ele compreendeu aquilo que você disse, o que é importante para a empresa e qual é o papel dele. E o quarto é criar cadência de responsabilidade. Alguns anos atrás, as pessoas relegavam para o RH o seu desenvolvimento. Hoje a responsabilidade é individual. Então, o grande ponto aqui é assim, eu como RH ou como gestor, o que eu preciso fazer? Primeiro, me preparar. Eu tenho as habilidades? Tenho. Eu não tenho, eu tenho que buscar. Depois, olhar para o outro e olhar um ser humano. Ouvir. Se eu tenho só 5 minutos para conversa, vão ser os melhores e mais profundos 5 minutos que eu tenho. Eu vou estar aqui 100%, sem telefone celular, sem computador, sem interrupção. E se eu não puder ter esses 5 minutos agora, eu vou marcar isso para ter uma conversa. Segundo, se prepare. Feedback é mal dado porque é mal preparado. Já vi muita gente dando mau feedback. Ainda que fossem pessoas boas,
O excesso de confiança e a falta de preparação criou uma desgraça. Prepare-se. Prepare-se para conversar. Mas nessa conversa, você tem que ouvir mais e falar menos. É isso que vai ajudar você a estar mais perto do outro e, mesmo não falando, ele vai sentir que você realmente quer ajudá-lo. Quando existe a tal confiança que a gente começou a conversar, aí então a pessoa vem para perto, ela se abre. Nas muitas sessões que eu já fiz, muitas vezes ao final de uma sessão, os 40 minutos finais, eu recapitulo tudo aquilo que a pessoa disse. Eu já ouvi várias vezes o seguinte: quem te falou isso? Eu falei, você. Como assim? Eu falei, você acabou de falar. Como é que eu ia saber? A pessoa entra num estado emocional tão grande que ela não percebe o que ela está falando. Mas quando a confiança existe, ela se abre. Por isso que é tão importante. Se você quer transformar a vida das pessoas, transforme a sua primeiro. Bacana, bem profundo. E a gente começou aqui com podcast, mas na verdade virou uma aula aí de um MBA, né? Muito obrigado aí por todo o conhecimento que você passou aí pra gente, essas orientações, né? A gente finaliza aqui mais um episódio do nosso Conecta RH Cast. Siga lá nas nossas redes sociais, a brh.mt no Instagram. Inscreva-se também no YouTube, no nosso canal, para acompanhar outros episódios aí. Obrigado, João, mais uma vez aí Eu que pela agradeço. sua participação e por todo o conhecimento aí que você passou para a gente. Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo.